Oi, pessoal. Fim de ano chegando e nós aqui mais uma vez diante de um portal, de um novo tempo ou de um novo período, diante de um novo desafio a ser realizado no próximo ano. Porém, sempre que acontece um desafio, é necessário que haja um momento de balanço, uma espécie de retrospectiva. Ela acaba ocorrendo na mente da gente, quer a gente queira ou quer a gente não queira. E quando a gente fala em final de ano, primeiramente vem a questão do Natal. O Natal, para mim, pelo menos, ele acaba me levando à questão ancestral. Acaba me conduzindo às memórias da infância, às questões familiares, talvez porque eu tenho ascendente em Capricórnio. Mas esse ponto ligado ao passado, às rememorizações, elas acabam, de uma certa maneira assim, tocando muito a minha pessoa nessa época do ano. E o que acaba acontecendo, as lembranças inevitáveis, e eu tinha uma mãe que se chamava Conceição, eu tinha uma avó materna que se chamava Conceição. É muito comum em família de espanhóis que os filhos têm os mesmos nomes dos pais. E por esse motivo, de repente, eu me vejo hoje, no dia 8 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora da Conceição, falando a respeito desse tema, a respeito das mães, das avós, não só das minhas, mas de todas as mães, de todas as vós. E quando a gente chega nesse denominador comum, inevitavelmente a gente acaba falando da Mãe Divina. A Mãe Divina, para mim, é como se fosse algo muito próximo, algo muito familiar. Eu sempre recorri a essa figura nos meus momentos mais difíceis, nos momentos em que os desafios pareciam ser intransponíveis, nos momentos das grandes e dolorosas provas pelas quais eu passei na minha vida. E ela estava sempre lá, era como se fosse um colo, o colo da mãe, o colo da avó, em cujo regaço eu me recolhia e acabava me cobrindo com seu divino manto. E ali, de certo momento, eu me sentia protegido, ali, de certo momento, eu encontrava forças para superar todas as dificuldades, para superar todos aqueles obstáculos que tanto me amedrontavam naquele momento. No momento em que eu, assustado perante as dificuldades da vida, eu me transformava em criança novamente, aquele colo divino estava lá disponível para me recolher, para me dar conforto, para me dar amor, para me dar apoio. Isso sempre foi uma coisa fantástica dentro da minha crença, dentro da minha vida, dentro dos caminhos que eu acabei percorrendo para chegar até aqui. A Mãe Divina sempre foi para mim um ponto bastante interessante dentro da minha questão de vida, dentro da minha questão de alma. Porque, né, naquela época a gente era criança, a gente ia na escola e havia o costume da gente ganhar santinhos. Né? Então tinha o santinho de Nossa Senhora, tinha o santinho de Jesus. E eu sempre ganhava o santinho de Nossa Senhora. Aquilo parecia que estava sendo assim algo demarcado para mim, ou talvez a gente não seja dessa maneira, mas eu acabei acreditando nisso. O fato de eu ter nascido no dia de Nossa Senhora das Graças também acabou fazendo com que, de certa maneira, esse símbolo, esse arquétipo, acabasse me guiando por todos os meus caminhos. Por conta disso, a minha mãe sempre dizia que Nossa Senhora era a minha madrinha, e talvez eu tenha crescido acreditando nisso, e talvez, por conta de acreditar em tudo isso, eu acabei atraindo circunstâncias na minha vida onde sempre essa figura feminina, essa figura da Mãe Divina, acabou me acolhendo, acabou cuidando de mim, através não só da minha mãe, através das minhas avós, através de todas aquelas mulheres que nos momentos mais difíceis acabaram, de uma certa maneira, fazendo esse papel de me acolher, esse papel de cuidar de mim. E por conta disso, eu sempre fui e serei eternamente grato a essa imagem, a essa figura, esse arquétipo
Tudo isso que esse padrão feminino de divindade acaba nos representando e que, de um certo modo, acaba sendo para nós um ponto de segurança, um ponto de apoio nos momentos mais conflitivos da nossa existência, conforme eu já acabei de dizer para vocês. Por conta disso, a divindade, para mim, ela foi sempre inicialmente feminina. Havia, claro, aquele aspecto masculino do pai que as religiões pregam, mas no meu entender esse aspecto é um aspecto andrógeno que a gente só tem capacidade de conhecer quando a gente passa primeiramente pelo aspecto feminino da existência. Quando a gente mergulha na alma, quando a gente mergulha no sentimento, quando a gente mergulha na razão da existência, quando a gente mergulha na nossa própria sensibilidade, na nossa capacidade de perceber, na nossa capacidade de se envolver e coisas assim. Por quê? Porque o aspecto feminino, na verdade, ele vai representar essa entrega. Ele vai representar o momento em que nós nos transformamos em ferramentas, ou nós nos transformamos de um certo modo, em veículos, para que o divino possa se objetivar como terreno. Esse acaba sendo o grande aspecto, a grande função da Mãe Divina. Ela é aquela que vai fazer o caminho, ela é aquela que vai engendrar dentro de si a divindade para depois oferecê-la ao mundo. Ela é aquela que vai acessar o plano da inconsciência, o plano do não forma, o plano da ideia, da idealização divina, e a partir disso ela vai elaborar dentro de si mesma todos esses conceitos, todas essas ideias. Isso vai acabar de uma certa maneira sendo objetivado como forma ou como existência, e a partir daí então acaba sendo entregue ao mundo como um fruto gracioso daquilo que ela elaborou, fruto gracioso do seu ventre, fruto gracioso do seu amor. Ou seja, sem ela ou sem o feminino não existiria a capacidade de que o divino se manifestasse no humano. O símbolo mais bonito que eu acho no Natal é aquele símbolo daquela mãe jovem, talvez assustada, talvez confusa, presa dentro daquela gruta numa noite de inverno. E, no entanto, junto com ela está lá o seu bebê recém-nascido e ela cantando uma cantiga de ninar. Dentro daquela aridez, daquele cenário, dentro daquela frieza, né, dentro daquela noite mais escura do ano, que é a questão do nosso solstício de inverno, a noite mais longa, mais escura, nós temos ali, como um ponto de luz no meio de uma caverna, a figura de uma mãe, talvez amamentando, talvez ninando o filho, ou seja, é incondicional. Não importa se está frio, não importa se está calor, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. A questão do amor divino, do amor materno, é uma coisa que se manifesta espontaneamente. E não só no reino humano, mas também em todos os reinos da natureza, a gente percebe essa questão da maternidade como algo muito tocante. Eu lembro quando eu tinha os meus patinhos aqui, que eu criava patos numa época, onde a gente via as patas tirando as penas dos próprios peitos para deixar aquele ninho bem fofinho, para que os patinhos eles fossem recolhidos, ou quando eu via a cadela parir os cachorrinhos, e no meio de tudo aquilo, no momento em que ela começava a lamber os filhotinhos, para que os filhotinhos começassem a respirar, ela lambe com sofreguidão imediatamente para que isso possa acontecer. E no momento em que o cachorrinho começa a dar sinal de vida, a felicidade no seu rosto. Sabe, isso a gente vê em todos os reinos da natureza. A maternidade é uma coisa sagrada, a maternidade é uma coisa divina. A maternidade é uma coisa linda, a maternidade é uma coisa tocante. E esse sentimento, talvez, seja o mais divino de todos os sentimentos que alguém no corpo humano possa ter a capacidade de alcançar. Porém, somente às mulheres é dado esse direito.
Por quê, né? Porque talvez elas já estejam numa condição muito mais sutil e muito mais sublime em termos evolutivos, por questão desse papel que lhes cabe como perpetuadora dos nossos corpos, perpetuadoras da humanidade. Diante de tudo isso, em todas as culturas, em todas as civilizações, houve a necessidade de que esse aspecto feminino, tão importante para a manutenção da nossa vida, acabasse se manifestando como divindade. Vamos encontrar então as deusas de todas as tradições. Primeiramente, aquelas ligadas à natureza, ligadas às águas, às cachoeiras, ligadas aos mares. Sempre a correlação com o mar associando as águas uterinas, onde todos nós somos gerados. E a partir da figura da água, então, o ideal da Divina Mãe, ele vai sendo construído. Os gregos lá atrás nos vão falar de Afrodite, que nasce das espumas do mar. Depois, mais tarde, a gente vai ter a Ísis, a gente vai ter todos os povos, os maias, os astecas. A gente vai encontrar sempre a figura feminina como aspecto necessário para que a gente se sinta acolhido, para que a gente encontre forças nos momentos mais difíceis. E a figura dessa Mãe Divina, então, ela vai aparecer também em relação aos avataras, como sendo a mãe de todos eles. Então nós teremos Maia no budismo, nós teremos Maria no cristianismo. O que é interessante, os nomes sempre associados à letra M, ao arcano 13, que representa a morte, ou que representa a grande mãe no tarô, e também a ideia de mar, a ideia de ilusão. Por quê? Porque elas vão representar exatamente o segundo trono, as águas akáshicas, o mar da eternidade, onde a vida pulsa incessante, pelo qual nós temos que atravessar para que nós possamos nos manifestar como forma a partir do momento em que nós chegamos neste plano. Muitas outras tradições, então, vão tratar a Mãe Divina como aquela que intercede a nosso favor com o Pai. É sempre aquela história, né? A mãe, o pai, o filho. A mãe, ela tem uma vista voltada para o filho, outra vista voltada para o pai. E ela vai fazer o trabalho de interceder a favor do filho junto com o pai. É um exemplo bastante simples, mas é um exemplo que acaba sendo bastante ilustrativo a respeito do que esse aspecto feminino, esse aspecto divino, ele acaba simbolizando para todos nós. Num outro momento, esse arquétipo da Mãe Divina pode representar nossa alma, pode representar nossa capacidade criativa, pode representar a ascensão da nossa sensibilidade rumo ao infinito, rumo ao eterno, rumo à eternidade. Ela sempre vai representar alguma coisa que vai nos conectar com o espírito primordial, de onde tudo foi originado. Então, ela passa a não ser apenas uma entidade, como ela passa a representar alguma coisa que nós temos que cultivar, alguma coisa que nós precisamos desenvolver dentro de nós, para que a gente possa atingir aquilo que nós chamamos de mônada, para que nós possamos atingir aquilo que nós chamamos de consciência espiritual. Sem ela, portanto, isso seria impossível, porque ela vai representar exatamente a ponte que vai unir a parte mais densa, o que a gente vai chamar de tamas, o que a gente vai chamar de matéria, com a parte mais sutil, que nós chamamos de sátiva, ou nós chamamos de espírito. Nesse meio caminho, ela está lá como água representada. E a gente acaba vendo isso também nas tradições, onde, quando a gente vai estudar o livro dos mortos do Egito, a ideia da passagem ou da travessia por uma barca que vai nos ligar do mundo dos mortos ao mundo dos imortais, e ela sempre fazendo esse papel de mediadora, esse papel de guardiã também, e por isso associada ao arcano da morte, como a gente já falou. Por quê, né? Porque tanto existe a morte daquele que sai do plano espiritual para chegar no físico, quanto existe a morte depois no sentido contrário, daquele que parte do físico para chegar no espiritual.
E essa morte, não necessariamente física, ela vai ocorrer no momento em que nós possamos desenvolver todos aqueles sentimentos, todas aquelas virtudes, todas aquelas capacidades relacionadas ao aspecto feminino da divindade. A questão do amar, a questão do cuidar, a questão muitas vezes da renúncia de si mesmo, para que os seus filhos bem-amados possam ter a capacidade de crescerem bem protegidos e transformarem-se em homens de bem. Aqui então, portanto, nós percebemos a beleza que envolve esse símbolo e o significado profundo que ele nos traz. Não só como uma entidade que, de uma certa maneira, nos protege, intercede a nosso favor, mas também como um desafio de alma a ser conquistado. Um desafio que representa o amor, que representa a renúncia e que representa a entrega aos desígnios divinos. No dia de hoje, eu não poderia então de deixar passar em branco, eu não poderia deixar de fazer essa pequena menção a esse aspecto que, pelo menos para mim, acabou sendo um dos aspectos mais importantes que me acompanhou em todos os momentos da minha vida e que, de uma certa maneira, acabou me dando força e acabou me dando coragem para que eu pudesse chegar até aqui onde eu estou nesse momento, falando aqui com vocês e usando essa imagem tão bonita para alimentar a nossa fé em direção a alguma coisa que seja positiva, alguma coisa que possa nos conduzir verdadeiramente ao mundo melhor, ao mundo mais tranquilo, ou ao mundo talvez mais sábio, mais fraterno e mais amoroso. Por mais difíceis que as coisas fossem, no momento em que eu tinha o colo da minha mãe, na verdade, a gente sabia que não podia esperar muita coisa, porque não estava nas mãos dela resolver aqueles problemas, mas só dela dizer para mim, René, fica tranquilo, tudo passa, aquilo já era assim de um conforto absoluto para mim, sabe? E nos momentos mais difíceis, essa frase, ela acaba sempre me norteando. René, tudo passa, por mais difícil que possa ser. O que a gente percebe é que essa questão da mãe divina, ou das avós, né? Todas as mães que a gente está comentando, ela acaba ficando tão registrada dentro de cada um de nós, que todas as vezes que a gente se recolhe nela, a gente encontra o conforto, a gente encontra a esperança, a gente encontra o amor. Ou seja, né, ela está presente dentro de nós para sempre, está sempre nos vivificando, está sempre nos abençoando, todas as vezes que nós recorremos a ela, por mais difíceis que as coisas possam ser. Então, que essa energia relacionada à Mãe Divina, que essa energia relacionada ao feminino, que essa energia relacionada à entrega aos divinos desígnios, ela possa, no dia de hoje sempre, ser vivificada dentro de nós e ela possa nos abençoar, não só como individualidade, mas que ela possa abençoar toda a humanidade. E que nós, através dessa bênção, possamos despertar verdadeiramente para questões mais fraternas, mais amorosas, mais divinas, e nós tenhamos condições de conseguir realizar nesse mundo o caminho ao qual nos propusemos quando aqui viemos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e que as bênçãos da Mãe Divina recaiam sobre todos.